Olá, boa tarde, alunos da 142. Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula remota. E ainda continuando o assunto do segundo bimestre, que é função, noção de função por meio de conjuntos. Só para recapitular, nas últimas aulas a gente viu o conceito de função e viu que para existir uma função de A em B, a gente precisa que aconteça as duas regras, as duas condições, onde cada elemento do conjunto A deve se ligar. A segunda condição é que cada elemento deve ter um único elemento em B. Cada elemento em A deve ter um único elemento em B, ou seja, deve sair apenas uma flecha do conjunto de cada elemento do conjunto A. Isso você sabe porque a gente revisou, a gente viu isso nas últimas aulas. Então quem vem acompanhando as aulas remotas sabe muito bem disso, porque a gente também viu alguns exemplos voltados para isso. Agora a gente vai detalhar um pouco mais esses conjuntos, a gente vai detalhar um pouco mais esse conceito de função. Por quê? Eu disse na última aula que para haver uma conexão entre dois conjuntos, para que a gente possa ligar as flechas ao conjunto B, a gente precisa de uma relação. Obviamente que nem sempre essa relação vai te dar uma função, mas essa relação geralmente é uma função, é uma expressão matemática que vai te conduzir, que vai orientar, que vai dar um norte, ou seja, é através dessa função que você vai, de repente, ele saber para onde vai a flecha do conjunto, ok? Mas como eu disse, nem sempre essa função, essa expressão vai te levar a uma função. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver, dá para você perceber o seguinte, que temos aqui nessa figura o conjunto A, vou até circular aqui para vocês, o conjunto B, e também temos as ligações das flechas. Ah, professor, como a gente sabe que essas flechas se ligaram a algum elemento? Como a gente sabe que o zero começa no zero a flecha e termina no zero? É exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Antes disso, eu quero que vocês entendam uma coisa bem simples nesse vídeo. O que, professor? Por exemplo, observa que os elementos do conjunto A é 0, 1, 2, 3, 4. Como eu falei nas últimas aulas, todos esses elementos eu vou chamar de X também. É por isso que eu tenho aqui, ó, X. Ao invés de eu escrever o A, eu coloquei X. Mas só lembrando que esse é o conjunto A. E esse X aí quer dizer que cada elemento que está dentro do A eu posso chamar de X. Beleza, então, professor. Então, da mesma forma que no conjunto B, eu tenho aqui, ó, esses elementos 0, 2, 5, 7, 8, 1, 3, 4 e 6. Ah, professor, esse é o conjunto B. E por que aparece Y aqui? Como eu disse, todos os elementos que aparecem no conjunto B eu vou chamar de Y. Então é por isso que eu coloquei Y aí, para que você não esqueça. Beleza, então se eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B, eu só preciso saber para onde vai a flecha. Ok, isso a gente vai estudar depois. Quero que vocês entendam, absorvam um detalhe muito simples aqui, fácil de ver. A gente vai estudar três conceitos importantes aqui quando se estuda a função. O primeiro deles é domínio. O professor, o que é o domínio de uma função? O domínio de uma função é onde se inicia a função. São os valores de entrada da minha função. Então, se são os valores de entrada da minha função e é onde se inicia a função, obviamente, olhando para a figura aqui, são todos os elementos que aparecem no conjunto A. Todos os que aparecem no conjunto A. Então, professor, o domínio da função, domínio dessa função para essa figura aqui, quer dizer então que o domínio dessa função é 0, 1, 2, 3 e 4. É isso aí. Por que é 0, 1, 2, 3, 4? Então, toda vez que vocês forem estudar esse conceito de domínio, lembre-se, domínio é o início da tua função, é os valores de entrada. Então, se são os valores de entrada, significa dizer que todos esses elementos que estão do conjunto A aqui, ó, eles vão fazer parte do domínio da função. Então, você pode, de repente, aí colocar um D, que é igual a 0, 1, 2, 3,
4. E aí você fecha o conjunto. Tá? Esse aí é o domínio da função e esse D vem de domínio da função. Então a gente vai apagar aqui para a gente passar para a próxima parte desse conceito, que é contradomínio de uma função. Bom, se o domínio da função é todos os elementos que aparecem no conjunto A, obviamente que o contradomínio, o próprio nome já diz, é contra, ou seja, é o que está no outro conjunto. Então significa dizer que o domínio de uma função é todos os elementos que aparecem no conjunto B. O contradomínio de uma função. Ah, professor, então é fácil. Então se o domínio é todos os elementos que aparecem no conjunto A, então o contradomínio é todos os elementos que aparecem no conjunto B. É só isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ou seja, quando você for fazer o contradomínio, que é o CD, quem são os elementos que fazem parte, professor? São todos aqueles que estão no conjunto A. Então organiza lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então fecha o conjunto. Esses são os elementos que fazem parte do contradomínio, ou seja, todos os elementos do conjunto B. Aí está faltando mais um detalhe aqui que não aparece na imagem, mas eu vou dizer para vocês: a imagem de uma função. Olha só, imagem. Caraca, o nome já diz tudo. Imagem é aonde as setas para onde as setas vão, é aquele número que recebe a seta. Então, olha só, não perca o raciocínio. Se o domínio da função é todos os elementos do conjunto A, o contradomínio da função é todos os elementos do conjunto B, então a imagem da função, que eu vou chamar de M, são aqueles elementos que estão recebendo a seta. Então, nesse caso, quem está recebendo a seta aqui quem são? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Somente eles estão recebendo a seta. Então, significa dizer que eles vão fazer parte do IM, que vem de imagem. Quem são os elementos? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Certo? Então eles sim fazem parte da imagem. Então não esqueça, mais uma vez, o domínio da função são os elementos que fazem parte do conjunto A. Isso é muito fácil. O contradomínio, que é o CD, são os elementos que fazem parte do conjunto B, ou seja, todos eles, independente de estar ligado ou não, eles sim fazem parte do contradomínio, que é o CD. E a imagem, que a gente conhece por IM, são os elementos que recebem a seta. Então, olhando para esse conjunto, os elementos que estão recebendo a seta é só o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então eles fazem parte da imagem. Então é muito facinho, são conceitos assim bem práticos na hora que a gente estuda o conceito de função, tá? Outra coisa importante, que aquilo que eu falei no início do vídeo, a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A gente também tem setas que ligam esse conjunto, ok? A gente precisa saber para onde vai essas setas. Então a gente tem o valor de entrada e o valor de saída. O valor de entrada é onde começa, o valor de entrada é onde começa a flecha e o valor de saída é onde termina a flecha, certo? Então eu preciso saber quando o valor de entrada, é 0, preciso saber como o valor de entrada é 0, eu preciso saber para onde vai a seta. Então é isso que a gente vai fazer agora. Se o valor de entrada é 0, para onde que vai a seta? Aqui está dizendo que vai para o 0, mas se você não soubesse antes, como você ia saber? Então você vai usar a relação. Qual é a relação que une os conjuntos? Y é igual a 2x. Lembra que y é o que está lá no conjunto B, tá? Então olha só, bora fazer uma continha aqui bem rápido. Y é igual a 2 vezes x. Y é igual a 2, que é da fórmula, vezes o x. O x não é o que está no A. Então tá aqui, o valor de entrada é 0, então x tem que ser 0. 2 vezes 0 é 0, então o y isso quer dizer o quê? Que quando o x for 0, o y vai ser
0. Ah, agora sim eu entendi, professor. É por isso que eu tenho aqui essa lei aqui, ó, essa relação. É essa relação que vai te dar as setas, que vai te direcionar as setas. Vamos fazer mais uma para você entender melhor. Vamos supor agora que o y é igual a 2x, né? Que essa é a relação. Lembrando que essa relação você vai usar para todos. Então, y é igual a 2 que multiplica o x. Agora o valor de entrada é 1. Bom, aqui está dizendo que o resultado vai dar 2, é por isso que a seta vai para o 2. Mas por que dá 2? Então, nesse caso, o x é 1, então coloca 1 aqui no lugar do x. 2 vezes 1 vai dar 2, ou seja, o y é igual a 2, é por isso que quando o x é 1, o y é 2. E assim você vai fazendo para todos os elementos, todos os valores de entrada. Vamos supor, você quer saber para onde vai a seta do 2. Aqui está dizendo que é 4, mas por que é 4? Você tem que vir aqui na lei de formação. Y é igual a 2 vezes x. Y é igual a 2 que multiplica. Agora o x agora é 2, porque esse é o valor de entrada. 2 vezes 2 é 4, ou seja, y é 4. Isso quer dizer que quando o x é 2, o y é 4. É por isso que a seta vem para o 4. E assim você vai fazer para todos os elementos do conjunto A, que a gente chama de x, e aí fazendo de um por um, você vai saber para onde vai a seta de cada um deles, usando a lei de formação, essa relação aqui. Depois que você ligar todos os elementos, aí você vai concluir se você tem aí uma função de A em B. E para concluir, basta você seguir aquelas duas regras que a gente fez lá no início desse conteúdo. Quais são as duas regras? Todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados. Observa que todos estão ligados. Beleza? Todos estão ligados. A primeira condição valeu. E a outra condição diz que se estiver ligado tem que sair apenas uma seta. E pode ver que está saindo uma seta. Então aqui você tem uma função. Você tem função de A em B. Tá? Então olha só. A aula de hoje era para mostrar alguns conceitos básicos. O primeiro conceito era domínio, o segundo é contradomínio e um que não aparece aqui que é a imagem, certo? E depois, para vocês entenderem também que para saber para onde vai a seta, você precisa de uma lei, você precisa de uma relação. Essa relação que vai te dizer para onde vai a seta, basta que você faça isso para todos os elementos do conjunto A. Depois que você ligar as setas, você vai concluir se é função ou não, tá? Então isso é só o começo, nas próximas aulas a gente vai ver mais exemplos e você vai entender melhor isso, beleza?